Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Desmistificando o IFRS 17. Meu nome é William Moreira, sou professor do curso de especialização em atuária da COP UFRJ e professor do curso de graduação em Ciências Atuariais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Também sou pesquisador há vários anos sobre o tema de solvência de seguradoras e, nos últimos anos, venho me especializando no tema de capital econômico, de cálculo de modelos de capital econômico para seguradoras e para operadoras de plano de saúde. Esse Desmistificando o IFRS 17 tem por objetivo especificar um pouco mais o conceito de solvência em relação à publicação dos contratos de seguro. E nos últimos tempos eu tenho trabalhado um pouquinho e feito vários artigos, vários projetos, para falar um pouco mais sobre o IFRS 17. Bom, no episódio de hoje, a gente vai continuar a nossa proposta para debater um pouquinho mais o tema do IFRS 17 sobre os contratos, a publicação dos contratos de seguros pelo IFRS 17. Os primeiros episódios a gente tratou de desmistificar, de criar, de mudar o paradigma do IFRS 17 para esse novo paradigma de regime de competência estocástica, com uma visão prospectiva. Tá? Então, esses dois pontos foram tratados nos primeiros episódios. E no último episódio, a gente começou a falar um pouquinho sobre a definição do contrato de seguros, de acordo com o IFRS 17, a definição dos componentes, a identificação dos componentes do contrato de seguro, para ver se a publicação desse contrato vai ser pelo IFRS 17 ou por outro tipo de normativo, por exemplo, o IFRS 9. Uma vez identificados esses componentes, verificar se há uma interrelação, ou seja, falamos também sobre esse conceito de interrelação entre os riscos que estamos tratando. O IFRS 17 trata especificamente sobre os riscos de seguro, que eu chamei de riscos puros, em contrapartida aos riscos financeiros e aos serviços que podem estar agregados nesse contrato. Então, quando há uma interrelação muito grande entre esses componentes, essa publicação é feita pelo contrato de seguro. Bom, uma vez que a gente definiu todos esses pontos, o próximo ponto a ser discutido é a agregação de contrato. O IFRS 17 sugere que a publicação seja feita por um nível de agregação de contrato de acordo com características específicas que a gente vai tratar nesse episódio. E aí, para começar a falar um pouquinho mais sobre o episódio, a gente dividiu essa aula ou esse episódio em três tópicos principais. A fundamentação, ou seja, onde lá no normativo está definido esses conceitos de agregação, nível de agregação. Tá? O objetivo é importante entender o que está por trás desse nível de agregação, por que a publicação exige esses critérios de agregação, a estrutura que vai ser feita esse nível de agregação e as implicações que isso vai ocorrer dentro da operação e dentro da leitura do que está sendo publicado, dentro da tomada de decisão dos investidores, dos analistas, dos stakeholders como um todo, nesse novo projeto, nessa nova proposta de publicação. Bom, o primeiro ponto é a fundamentação. Vamos falar um pouquinho, efetivamente, onde se fundamenta essa publicação, essa necessidade de nível de agregação. Bom, dentro lá da norma do IFRS 17, do normativo do IFRS 17, esses dois pontos eu capturei e coloquei na íntegra para vocês entenderem. Para a gente debater um pouquinho e entender o que está por trás desse ponto. Uma entidade identificará carteiras de contratos de seguro. Uma carteira compreende contratos sujeitos a riscos similares e administrados em conjunto. Espera-se que contratos dentro de uma linha de produtos
tenham riscos similares e, portanto, espera-se que estejam na mesma carteira se forem administrados conjuntamente. Esse esses dois parágrafos aqui, ele trata de uma situação muito importante dentro da operação de seguro, que é o gerenciamento de carteira. Tá? E o segundo ponto é o processo de precificação dessa carteira. Tá? E nesses aspectos de gerenciamento de risco de carteira e processo de precificação, a primeira atividade balizar é identificar o que a gente chama de rate making, que é o processo de tarifação ou de precificação baseado nos custos do seguro. Esse processo a gente já tratou no outro episódio, tem a ver com a questão da definição dos riscos, a definição do processo de classificação, a gente não vai entrar muito no mérito, só vai lembrar que se trata, o processo de rate making, ele tem como prioridade identificar, classificar o risco, fazer uma coisa chamada, em seguida, né, a tarifação a priori, sem a informação, a informação do próprio risco que está sendo subscrito, e depois a tarifação a posteriori, ou conhecido também como tarifação por experiência. Experience Rating, a gente chama, mundialmente é conhecido como Experience Rating. Tá? E aí sim é de acordo com a experiência daquele contrato. Essas atividades é o fundamento do processo de precificação de um contrato de seguro. O primeiro ponto, que é a classificação do risco, é o fundamento exigido aqui no nível de agregação de risco. Uma vez passado por esse ponto, aí sim a gente vai falar, não agora, sobre o gerenciamento do risco de carteira. Mas isso envolve outros aspectos, outras questões mais profundas do processo. Vamos aguardar para futuramente vai falar sobre isso. Por enquanto, vamos nos abster somente ao processo de nível de agregação dos contratos de seguro. Bom, qual é o objetivo? O objetivo para esse nível de agregação é a identificação, de acordo com o portfólio, que é feito lá no início do processo de tarifação, a posição financeira desse portfólio. Uma vez que foi definido um critério de classificação de risco e precificação, tá, dos contratos de seguro, agora, após um período em que essas apólices, esses contratos de seguro estão em vigor, o objetivo é mostrar, apresentar, publicar a posição financeira dessas carteiras. E aí o normativo, ele trata especificamente desse ponto que está aqui. O objetivo principal da agregação de contratos de seguro no IFRS 17 é garantir que os grupos de contratos sejam reconhecidos e mensurados de forma a refletir adequadamente sua natureza econômica e perfil de risco. Então, num primeiro momento em que você faz aquele processo de tarifação todo, em que você identifica o perfil de risco da empresa, do contrato, né? E ele é classificado dentro de uma carteira, de um portfólio, tá? À medida que esse contrato ele evolui, ou esse portfólio, essa dinâmica dos portfólios vão evoluindo no tempo, vai aparecendo o conceito, a posição financeira de cada perfil de risco. Então, o IFRS 17, ele quer tratar essas duas posições. Ele quer identificar, ele quer segregar os perfis de riscos, as carteiras, e identificar dentro desses perfis de risco a posição financeira de cada um. Então, é disso que se trata o objetivo da agregação de risco. Vamos evoluir um pouco mais nesses conceitos, né? Nesse conceito aqui. Da posição financeira. Primeiro, representação fiel. A agregação visa proporcionar uma visão mais precisa da posição financeira da seguradora. Reconhecimento tempestivo de perdas. Promover uma maior transparência sobre a rentabilidade dos diferentes grupos de contratos. E a alocação apropriada de lucros. A agregação permite uma alocação mais precisa da margem de serviço contratual ao longo do tempo.
A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse conceito de margem de serviço contratual nos próximos episódios, mas só para dar um spoilerzinho aqui, ela está associado diretamente a como é feita a alocação do lucro. Ou seja, se o contrato deu lucro, como é que você reconhece esse lucro? Através da margem de serviço contratual. Da mesma forma, se o contrato tem perdas, você tem que reconhecer de forma tempestiva essa perda. Dando sequência, bom, um quarto ponto associado a esse conceito de posição financeira. Consistência na mensuração. Ao agrupar contratos com características similares, a norma busca garantir uma mensuração consistente de contratos que compartilham riscos e características econômicas semelhantes. Então, o objetivo dessa norma é que seja feita a publicação por portfólios que tenha, num primeiro nível, o processo de gerenciamento de risco das empresas e, num segundo nível, a posição financeira ou econômica de cada contrato. Então, ele quer manter uma consistência nessa segmentação ao longo do tempo. Facilitação da análise de desempenho. A estrutura de agregação permite uma análise mais granular do desempenho dos diferentes tipos de contratos e linhas de negócio. Como você tem um nível de agregação desses contratos em riscos, em portfólios de risco e em segmentação financeira, mas quando você tem essa segmentação, você consegue analisar ao longo do tempo o desempenho e comparar esses resultados por exemplo, entre empresas. Uma empresa que tem um determinado portfólio, tá? Ela vai publicar de acordo com aquela característica e vai ser comparável com outra empresa que possui o mesmo portfólio de acordo com o seu desempenho financeiro. É uma forma de comparar e permitir uma análise dos investidores e dos analistas em cima dos resultados de cada empresa e a tomada de decisão. Isso em cima de investidor e analista, mas é também possível fazer uma autoanálise da própria empresa que está publicando dessa forma e comparar o seu resultado com os seus congêneres de mercado. Alinhamento com a gestão do negócio. A agregação por portfólios, que são gerenciados em conjunto, reflete a forma como o negócio é efetivamente conduzido. Isso proporciona uma visão mais alinhada com as perspectivas gerencial da seguradora. Bom, foi o que eu acabei de falar no tópico anterior. Uma vez que eu fiz um estudo inicial para a identificação dos perfis de risco das carteiras e, à medida que eu evoluo essa informação, eu consigo avaliar o desempenho de cada portfólio. E se esse portfólio tiver um desempenho muito bom, você pode ajustar o seu negócio para melhorar suas condições para aquele consumidor, vis-à-vis, se o contrato estiver muito ruim, com prejuízo, você pode ajustar esses contratos, criar mais critérios de subscrição, de aceitação, qualquer um que seja, para que você leve a resultados mais adequados ao longo do prazo. Então, observe que essa postura, essa visão do IFRS 17 vai permitir, inclusive, uma cobrança maior para as áreas de gerenciamento de risco. As áreas de gerenciamento de risco, as áreas atuariais, financeiras, contábeis, vão ter que trabalhar em conjunto. Isso já é uma coisa que a gente já está falando há algum tempo, mas sempre bom reforçar. Bom, uma vez que a gente falou sobre os objetivos, agora vamos falar um pouquinho sobre a estrutura. Como é que é essa estrutura de agregação, desse nível de agregação? Bom, primeiro, a fundamentação desse conceito de portfólio, né? A entidade deve identificar carteiras de contratos de seguros. Uma carteira compreende contratos sujeitos a riscos similares e administrados em conjunto. O nível mais amplo, definido como um conjunto de contratos sujeitos a riscos similares e gerenciados em conjunto. Tá? Então, isso é um nível mais amplo. O conceito do portfólio de risco é o nível mais amplo, é o primeiro nível. É o que você trata lá
no processo de tarifação de seguros. Sempre bom repetir: classificação do risco, tarifação a priori, tarifação por experiência. Essas são as 3 atividades do processo de tarifação de seguros. Bom, uma vez que ela fez essas 3 atividades, a definição dos portfólios e o processo de precificação já está meio caminho andado, já está garantido. O gerenciamento de risco é um outro ponto que a gente vai falar futuramente, mas por enquanto vamos ficar só com esse aspecto, porque ele diz respeito à avaliação, à identificação do portfólio. Então esse é o primeiro aspecto. Uma vez que você fez isso, você tem um portfólio bem definido, em que cada contrato vai ser colocado na sua devida gaveta. Você vai ter cada contrato que você está subscrevendo na empresa, na seguradora, ela vai entrar do ponto de vista de gerenciamento numa determinada gaveta. Essa gaveta é conhecida como portfólio. Num primeiro nível, no nível mais amplo. Grupos de contratos. Vamos especificar isso aí, esse conceito. Depois que você quebrou, colocou dentro desse primeiro nível no portfólio, a entidade deve dividir uma carteira de contratos de seguro emitida em, no mínimo, um grupo de contratos que são onerosos no reconhecimento inicial, se houver, um grupo de contratos que, no reconhecimento inicial, não tem possibilidade significativa de se tornar onerosos subsequentemente, se houver, e um grupo dos contratos remanescentes na carteira, se houver. O que isso quer dizer? É o que está escrito logo abaixo. Cada portfólio deve ser dividido em, no mínimo, 3 grupos. Contratos onerosos no reconhecimento inicial, contratos sem possibilidade significativa de se tornarem onerosos e demais contratos. Bom, o que eu tenho visto por aí? Primeiro, definiu lá o contrato, que eu considero a parte mais delicada do processo de publicação, identificar cada contrato que a empresa possui, já é um processo delicado. Bom, mais uma vez identificado esse cada contrato, você tem que pegar cada contrato e colocar dentro do seu portfólio. Cada gavetinha dessa tem que ser segmentadas em outras 3 novas gavetas, são essas aqui: contratos onerosos no reconhecimento inicial, contratos sem possibilidade significativa de se tornarem onerosos e demais contratos. Então você já tem que segmentar cada gavetinha daquela em 3 contratos. O que eu tenho visto por aí? As empresas que estão publicando pelo IFRS 17 estão utilizando o conceito de ramo. Então, elas utilizam a contabilidade tradicional e, dentro de cada ramo, dividiu em 3 contratos. Bom, é esse o objetivo? Definitivamente não é esse o objetivo. O objetivo é você definir no nível de gerenciamento. Uma empresa que gerencia de uma forma tão aberta e tão ampla assim, ela pode estar exposta a um altíssimo grau de heterogeneidade. Muita incerteza dentro de cada portfólio. Seguro de automóvel. Dentro do ramo automóvel, existem várias segmentações desses ramos, desses produtos. Vários portfólios de produtos diferentes. E, obviamente, uma empresa não gerencia ou não deveria gerenciar como se fosse só seguro de automóvel. Seguro de automóvel pode ser seguros individuais, pode ser frota, dependendo de como é olhado, pode ser grupos como tipo locadora. Você pode segmentar em subgrupo Uber, taxistas, ônibus. Tem outras várias segmentações. Então, ou seja, tratar a gestão e o nível de agregação como automóvel é muito amplo. Aí depois você vai vai desagregar automóvel em 3 tipos, são esses contratos. Então você está olhando um grau de heterogeneidade muito grande. Qual é a conclusão que pode ter? Que a gente vai ter em outros episódios. Uma margem, um risco ajustável muito grande e muito instável ao longo do tempo. Muita variabilidade, muita heterogeneidade. Então, isso não é o ideal, não é o adequado. O adequado é você identificar efetivamente, dentro da carteira, os portfólios de produto que existem nela. E aí, dentro desses portfólios, sim, essas características de perfil de risco serem divididos nesses 3 tipos aí.
contratos onerosos no reconhecimento inicial, contratos sem possibilidade significativa de se tornarem onerosos e demais contratos. Bom, um ponto importante para entender esse conceito de oneroso, né? No reconhecimento inicial, a entidade deve avaliar se um contrato é oneroso. É como se eu tivesse, ó, hoje, primeira publicação do IFRS 17. Eu vou ver todos os portfólios que eu tenho, pegar portfólio a portfólio e verificar qual o perfil que é oneroso. Isso é feito comparando os fluxos de caixa esperados do contrato com os custos de cumpri-lo. Sempre olhando esse conceito de fluxo de caixa estocástico de revisão prospectiva. Avaliação contínua. A entidade deve reavaliar a onerosidade dos contratos a cada data do relatório. Então, a cada publicação, você vai reavaliar esses contratos. E não só isso, reavaliar significa reavaliar, reconhecer se tem lucro ou prejuízo, se é oneroso, ele vai ter prejuízo. E explicar o porquê disso, porque é a previsão que você tenha uma nota explicativa dessas mudanças periodicamente nos contratos. Então, isso é o que se prevê na norma. Se vai ser feito sim, se está sendo feito assim, temos que avaliar ainda. Acho que ainda está um pouquinho. Nesse momento, é natural que a gente não tenha muita sensibilidade sobre essas mudanças nos resultados. Corte anual. Ah, sim, existe um outro importante divisor de nível de agregação ou desagregação. É o corte anual, é o conceito de corte anual. Uma entidade não incluirá contratos emitidos com mais de um ano de intervalo no mesmo grupo. Então, contratos com até um ano de intervalos, eles podem ser considerados no mesmo grupo. Isso diferencia o conceito de curto prazo de médio e longo prazo. Então, ela está diferenciando contratos de curto prazo com contratos de longo prazo. Para obter isso, a entidade, se necessário, dividirá ainda os grupos descritos anteriormente. Esse parágrafo trata exatamente dos perfis de risco e do conceito da posição econômica de cada contrato, em oneroso, aquele conceito todo, e se é de até um ano ou com mais de um ano. Então, essa outra divisão é importante, esse corte anual. Bom, e agora, para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre as implicações dessa norma, né? Primeira implicação: sistemas em processos. Implementação de processos para coleta e análise de dados mais granulares. Bom, como eu comentei inicialmente, dentro do processo de tarifação, você já tem que criar um nível de agregação, uma desagregação das carteiras observando isso. Então, não precisa ser no primeiro momento, não, mas novas caixinhas já devem ser consideradas dentro desse processo de classificação de risco e precificação. Por quê? Porque não necessariamente as empresas estão preparadas para fazer essas quebras. Eu acho que é natural, é um processo natural de desagregar por portfólios, pelo menos pelos ramos. Já existe essa granulação. Eu entendo que não deveria ser ramo só, não. Você teria que desagregar ainda por produto, por conceito de produto, e dentro do conceito de produto você teria que desagregar por perfis de riscos similares. Eu entendo que tem que ter pelo menos esses 3 níveis de agregação para definir um portfólio. Vamos supor que isso é feito, que esses 3 níveis de agregação sejam feitos. Bom, beleza. Tem mais 2 níveis de agregação. Um, de acordo com a natureza econômica, oneroso, não oneroso, e o outro, a temporalidade, se é até um ano ou mais de um ano. Essa temporalidade, talvez ela tenha uma similaridade dentro do ramo. Tem alguns ramos que têm características de serem anuais, de serem de coberturas anuais, tá, da apólice. Tem outros ramos que têm características de serem plurianuais. Então, talvez isso facilite essa segmentação dos contratos dos portfólios, identificação desses portfólios. Mas ainda assim eu entendo que para cumprir o conceito que está definido nessa segmentação de portfólio,
pelo IFRS 17, você pode usar o ramo? Pode. Poderia, em tese poderia. Abaixo tinha que ter produto, tinha que ter um nível de segmentação associado a produto, tá? E dentro desse produto, o nível de segmentação associado ao perfil de risco de cada produto. Um exemplo clássico, vamos pensar no ramo automóvel. Tem vários ramos dentro do automóvel, mas vamos pensar no ramo automóvel com cobertura compreensiva. Seguro de automóveis com cobertura compreensiva, que você tem pelo menos 3 ramos ali. A cobertura compreensiva é uma característica de risco. Agora poderia considerar assim, olha, seguro de automóvel com cobertura compreensiva para pessoa física. Uma outra segmentação. Pessoas físicas de alta renda, outra segmentação. E assim sucessivamente, de acordo com a granularidade que a empresa está analisando. Parei aqui de alta renda, grupo pessoas, consumidores classe A e B, por exemplo, aí C, depois abaixo de D. Abaixo de D eu não aceito, vamos supor. Não sei se é verdade. Eu acredito que isso seja uma seleção natural. Bom, nessa quebra, você também tem que granularizar pela característica financeira e pelo corte temporal. Eu espero que essa segmentação já fique bem clara que estamos falando de apólice com até 1 ano, com vigência de até 1 ano. E aí o corte anual não precisaria se preocupar. Então esse seria um exemplo de granularidade que teria que ser alterada. Além de todas essa granularidade para identificar o portfólio, a granularidade para identificar a posição financeira, tá bom? Gestão de dados. Necessidade de manter dados em nível de contrato para suportar a agregação requerida. O centro de custo agora tem que ser olhada pelo contrato, pelo risco, pela competência daquele contrato. Por quê? Porque esse contrato pode estar saindo de um lado e indo para o outro, ele pode estar evoluindo, ele pode estar saindo de um portfólio barra posição financeira para um portfólio barra outra posição financeira, oneroso para desoneroso. Então, isso também tem que ser levado em conta. Impacto nos produtos e precificação. Eu acho que eu já falei sobre tudo isso, mas vamos lá. Potencial revisão de produtos de seguro para otimizar o tratamento contábil. Considerações sobre a onerosidade dos contratos na precificação. Dentro desse processo de tarifação, ao longo das publicações e do tempo e da constituição dessa base de dados para poder identificar isso, você vai ter que criar um novo critério de alocação, que é o conceito de onerosidade. Implicações com investidores. Isso é uma questão importantíssima. Eu não vou nem falar sobre o que está escrito aqui, mas, primeiramente, a forma como as pessoas avaliam um balanço, um balancete de uma empresa que opera contratos de seguro é muito diferente do que a gente vai explorar nesse conceito de IFRS 17. O IFRS 17 vai exigir mudanças profundas na visão das análises de mercado das empresas que operam contratos de seguro. Hoje em dia, já sem o IFRS 17, as análises já estão prejudicadas em função das limitações existentes nos planos de contas tradicionais, nos balanços, nas informações, nas publicações contábeis tradicionais. Por quê? Porque essas publicações não refletem exatamente o risco, o conceito de risco previsto dentro dos contratos de seguro. Tentou-se, ao longo dos anos, adaptar aqui, adaptar lá determinados pontos, mas não, na minha opinião, não é suficiente para fazer uma análise adequada do contrato de seguro. Com a publicação do IFRS 17, nós temos novidades, temos métricas novas. Além disso, esse conceito de portfólio, de identificação dos portfólios de risco, sempre levando em conta que esses portfólios de risco são precisos, são bem definidos pelas empresas, vai fazer com que a análise fique muito mais rebuscada, muito mais apurada e muito mais próxima da operação, muito mais precisa. Mas, para isso, os analistas financeiros vão ser obrigados a
entender o que que vai estar acontecendo por trás dessa operação. Indicadores tradicionais da contabilidade, como liquidez, endividamento, já não eram suficientes para fazer uma análise adequada, de uma empresa que opera contrato de seguro, tá. Aí surgiu indicadores específicos da área de seguro, como sinistralidade, índice combinado, prêmio ganho, não consegue identificar a questão do lucro, porque a natureza estocástica da operação de seguro exige uma informação muito mais apurada, muito mais bem definida do que simplesmente essas informações baseadas em sinistralidade, índice combinado. Questões como os lucros auferidos, o contrato é estocástico, a previsão os contratos têm previsões de pelo menos um ano. Grande maioria dos contratos tem que olhar uma visão de pelo menos um ano para frente. Então, essas métricas não captam essas informações. Então, com a publicação do IFRS 17, permite um grau de desagregação, já com esse conceito de portfólio, aliado com as novas métricas que foram introduzidas a partir desses conceitos de portfólio, permite uma análise mais consistente. Mas, para isso, os analistas de mercado, os investidores que queiram negociar com essas empresas ou comprar papéis dessa empresa, no caso, quando é de capital aberto, tem que se adaptar, né, tem que se adaptar a essa nova realidade, a essa nova visão, e entender melhor que tipo de operação está sendo proposta, está sendo publicada, tá? Então, o primeiro passo, que é a definição do contrato, vamos voltando aqui, definição do contrato, depois passando a partir de cada contrato que tem que ser medido pelo IFRS 17, você colocar cada contrato dentro do seu devido portfólio, bem estabelecido, ponto. Criou essas caixas, as métricas vão estar encaixadas a esses resultados e as análises podem ser feitas de forma mais precisa, mais adequada. Tá? E induzir, inclusive, o próprio mercado que opera com esses contratos a melhorar o nível de publicação e de informação que está sendo dado para os analistas de mercado. Então, a primeira mudança, além da mudança dessa perspectiva de você publicar agora de acordo com portfólios, onde você tem aquelas 3 segmentações principais, qual seja, primeiro, um portfólio baseado no risco, que vem da análise da classificação de risco e de gerenciamento da carteira da empresa. Uma segunda análise, a partir dessa quebra de portfólios, uma análise da operação financeira, se é oneroso ou não é, e o corte temporal de um ano ou mais de um ano, com essa visão de curto e longo prazo. Então, primeiro, olhando esse cenário, você tem a introdução de novos indicadores. Os indicadores antigos, sinistralidade, índice combinado, calculados dentro desses grupamentos, dessas agregações, ajuda, óbvio, mas não são suficientes. Novos KPIs, novas métricas são necessárias. O custo de serviço contratual é uma métrica importante, que a gente vai falar nos próximos episódios, para poder avaliar a lucratividade e o prejuízo de cada carteira. Tá? O risk adjustment, ou ajustamento de risco, é uma métrica importante para avaliar a heterogeneidade dentro de cada carteira. Então, essas métricas por si só já representam uma mudança fundamental, aliados ao fato que essas carteiras têm que seguir aquelas decomposições que o IFRS 17 estabeleceu, a análise vai ser potencializada. Potencializada. Mas tem um ponto importante: a necessidade de treinamento e educação. Educação de stakeholders internos e externos sobre essas novas métricas e apresentações são necessárias. Os investidores, eles vão ter que fugir um pouco daquele lugar comum da análise financeira tradicional para uma análise financeira muito mais apurada, muito mais orientada a risco, que é a característica do contrato. Eu afirmo com todo
sem nenhum pudor, que todas as análises financeiras feitas a partir das métricas existentes, as métricas tradicionais, elas são totalmente insuficientes para avaliar efetivamente uma operação, os contratos de seguro e uma empresa que opera contratos de seguro. Ela não é suficiente. O IFRS 17 surgiu para criar uma metodologia bem eficiente, bem razoável para poder captar alguns aspectos associados a esse tipo de operação, tá? Então, não adianta fazer tipo um Frankenstein para tentar agregar ou ajustar essas características, as características tradicionais da contabilidade, tá? E da análise de mercado para essa nova realidade. A visão muda bruscamente. É uma mudança completa de paradigma que eu, inclusive, já venho debatendo nesses episódios, em artigos que eu já publico lá pelo LinkedIn e outros que eu vou publicar ainda. Então, assim, essa análise muda. O investidor, os analistas financeiros têm que se adaptar a essa nova realidade. Não só eles. Há uma necessidade das próprias empresas criarem uma comunicação apropriada com esses analistas. Então, nós temos aqui a necessidade de explicar as mudanças dos resultados financeiros e métricas de desempenho. Potencial impacto na percepção do mercado sobre a saúde financeira vai ser fundamental. Então, todos esses impactos devem e necessitam que as empresas que operam contratos de seguro apresente para os investidores e para os analistas financeiros. Eu diria que deveria ser quase uma, como é que é a palavra? Uma cruzada. Tem que ser uma cruzada para mostrar o que efetivamente está por trás da operação de seguro. O que vai muito além da análise contábil tradicional existente, tá bom? Então, esses pontos eles têm que ser avaliados pelas empresas, os investidores, os analistas financeiros têm que tomar um cuidado, têm que não sair, tentar entender o que está por trás. Espero estar ajudando nessa atividade, tá? E estudar, pesquisar, ler materiais fora da bolha tradicional da contabilidade. Ir para a bolha diferente dos riscos e das operações de seguro. Implicações na precificação. Olha, o IFRS 17 ele criou quase um ciclo, ele fechou, vamos colocar melhor, o IFRS 17 fechou um ciclo importante, tá, para as empresas que operam contratos de seguro. Por quê? Porque normalmente se faz uma análise atuarial do gerenciamento da carteira, de precificação, uma análise do gerenciamento de risco, e aí estamos falando de risco, não só o processo de precificação, parte do risco está ali no processo de precificação, mas parte do risco está em outra análise, que é a análise de capital econômico, análise da volatilidade, que não é muito desenvolvida, vamos colocar dessa forma, pelo mercado. Tá? Mas o processo de especificação é razoavelmente desenvolvido. Poderia ser um pouco melhor? Poderia, mas é razoavelmente desenvolvido. Então, quando finaliza esse processo de precificação, é como se tudo fosse agora seguindo os processos naturais da empresa, os processos de emissão, sinistro, financeiro, contábil, e no contábil, como nós temos uma contabilidade tradicional, volta essa feedback retroativo para o processo de precificação, ele fica, na minha opinião, prejudicado. Por quê? Porque essa contabilidade tradicional não
não representa efetivamente as operações de risco. Eu há anos falo isso, mas é como se eu estivesse falando para o moinho de vento. Ele não reflete efetivamente a a operação de seguro. E aí, como a parte da precificação, ela é, de um certo modo, ela é negligenciada por outras questões, ela acabam se adaptando, os atuários, os profissionais, acabam se adaptando àquela mesmice existente, tá? Uma mesmice de achar que tudo tem que ser precificado baseado em sinistralidade, em coisas, em métodos que não são. Ah, não quero evoluir nessa palavra, mas que não são suficientes, na minha opinião, para tratar de forma adequada a operação de seguro, tá. E aí vira. Só que o IFRS 17 agora criou uma nova visão, um novo ponto de vista que vai permitir um adequado feedback ao processo de precificação. Em que sentido? Na consideração da onerosidade. Precisará ser considerada a potencial onerosidade dos contratos durante o processo de precificação, e quando se fala nos contratos, se pensa nos portfólios de contratos, então, ou seja, você vai ter um feedback de onerosidade dentro dos portfólios, que no fingir dos óbvios, no finalzinho, vai chegar aos contratos. Vai necessitar uma revisão, tanto no processo de aceitação, quanto no processo de precificação para novos contratos e para os antigos contratos. Tá? Por quê? Porque o IFRS 17 insere novas métricas que estabelecem tanto fatores que podem dar um feedback do processo de precificação, tanto para fatores associados ao lucro, quanto fatores associados ao risco. Lucro, prejuízo e fatores associados ao risco. Que antes, na minha opinião, existia de forma muito subcutânea, muito leve, sem muito resultado efetivo, tá? Alocação de despesas, então, mais uma vez, você consegue criar, a partir dessa granularidade, desse processo e dessas novas métricas, um critério melhor para alocar as despesas. Requer uma alocação mais precisa de despesas diretamente atribuíveis ao contrato. Então, mais uma vez, essas receitas e despesas, esses lucros presumíveis, esses prejuízos que vão acontecer, que a gente vai verificar ao longo das publicações, vai servir de feedback automático para o processo de precificação na atividade de alocação de despesa. Granularidade da precificação, que é o que nós estamos falando ao longo desse episódio inteiro. A necessidade de agrupar contatos com os riscos similares pode levar a uma abordagem mais granular na precificação. Portanto, de onde a gente pode concluir que não basta eu pensar uma publicação a partir do IFRS 17, olhando grandes portfólios de risco. Bom, e com isso a gente fecha hoje esse episódio. Eu queria dar um obrigado. Vamos aguardar no próximo episódio. A gente vai falar sobre essas métricas que eu comentei agora, que fala sobre essa volatilidade, sobre o reconhecimento do lucro, reconhecimento da perda, que métrica vai ser essa, sobre o risco, que métrica, que é esse risk adjustment. A gente vai falar nos próximos episódios. Então aguarde o próximo episódio para que a gente possa avaliar. Por hora a gente fica aqui. Queria deixar aqui as informações do meu contato do YouTube, WM Risk Mind, que é onde eu vou estar publicando esses episódios, na playlist Desmistificando o IFRS 17. Tem o meu perfil do LinkedIn, quem puder ir lá, tem algumas publicações, podem dar uma olhada. Além disso, eu estou preparando aqui uma novidade, um e-bookzinho para vocês. Então, esse e-book aí vai estar aí nesse site. A gente vai precisar que você cadastre. Seria muito importante que vocês cadastrem lá algumas informações básicas, aí vocês vão ficar com um e-bookzinho bacana sobre alguns temas que está trabalhando aqui. Essa semana eu finalizo aí esses e-books para ir publicando dentro dessa minha página desmistificando ifrs17.com.br.